As Três Idades da Vida Interior, tomo 2º, terceira parte, das páginas 290 até 294. Cântico 40. As últimas disposições da alma. Nesta última estrofe, São João da Cruz descreve a perfeição das virtudes no matrimônio espiritual e a perfeita harmonia que neste estado reina entre a parte inferior e a parte superior do ser humano. A esposa, reconhecendo que o apetite de sua vontade está desprendido de todas as coisas e apoiado em seu Deus com estreitíssimo amor, percebe que sua alma está já bem disposta, preparada e fortalecida, encostada ao seu esposo. Está pronta para subir aos assentos e tronos gloriosos de seu amado, com o desejo de que ele conclua esta obra. Por isso, nesta última canção, ela apresenta diante dele todas essas disposições para movê-lo a agir. Nela, diz 5 coisas. Primeiro, que sua alma está desprendida e alheia a todas as coisas. Segundo, que o demônio já foi vencido e posto em fuga. Terceiro, que as paixões já estão dominadas e os apetites naturais mortificados. Quarto e quinto, que a parte sensitiva e inferior está reformada e purificada, conformada com a parte espiritual, de modo que não apenas não impedirá a recepção dos bens espirituais, mas até se acomodará a eles. E assim, ela diz, que ninguém o via. É como se dissesse, minha alma está nua, desprendida, só, e alheia de todas as criaturas, tanto do alto como da terra. Está tão profundamente recolhida em ti, no mais íntimo do interior, que nenhuma delas alcança sequer vislumbrar o deleite que em ti possui. Deleite este que não pode ser movido pelas suavidades das criaturas, nem perturbado por sua miséria e baixeza. E não apenas isso, mas também, Aminadab tampouco aparecia. Aminadab, na Sagrada Escritura, significa o demônio, adversário da alma. Ele a combatia e a perturbava sempre com inumeráveis ataques, para que não entrasse nesta fortaleza e escondrijo do recolhimento interior com o esposo. Mas agora, estando ela já nesse lugar santo, está tão favorecida, tão forte, tão vitoriosa, que o demônio não ousa se aproximar. Ao contrário, foge para longe, tomado de grande temor, e não ousa aparecer. E, porque pelo exercício das virtudes e pelo estado perfeito em que se encontra, a alma o tem tão vencido e afastado. Ele não aparece mais diante dela. Assim, Aminadab tampouco tinha qualquer direito de impedir o bem que ela busca alcançar. E o cerco estava sossegado. Por cerco entende aqui a alma as paixões e apetites, que, quando não estão vencidos e amortecidos, cercam a alma, combatendo-a por todos os lados. Por isso chama de cerco e afirma que agora já estão em paz. Pois, sendo assim, não deixe o Senhor de comunicar à alma as graças que ele prometeu, pois o referido cerco já não é capaz de impedi-lo. Agora, no estado de matrimônio espiritual, a alma está purificada e, de certo modo, espiritualizada em sua parte sensitiva e inferior. Assim, com suas potências sensíveis e forças naturais, ela se recolhe para participar, à sua maneira, e gozar das grandezas espirituais que Deus comunica no interior do espírito. Foi o que Davi expressou quando disse, meu coração e minha carne exultaram no Deus vivo, conforme o Salmo 83, versículo 3. É importante notar que a esposa não diz que a cavalaria descia para beber das águas, mas apenas à vista delas. Pois esta parte sensitiva, com suas potências, não tem capacidade para saborear essencialmente de modo próprio os bens espirituais. A alma afirma que desciam e não que iam. Nem usa outro termo para indicar que, na comunicação da parte sensitiva com a espiritual, quando se prova dessa bebida das águas espirituais, cessam as operações naturais, recolhendo-se no interior.
São João da Cruz mostra mais uma vez que o matrimônio espiritual é o estado de perfeição consumada, o termo e fim normal da vida nesta terra, o qual só podemos alcançar pelo caminho místico, no forte e escondido recolhimento interior com o esposo. Muito sugestivas são as palavras com que o santo conclui sua obra. Open quote. Ao qual este matrimônio espiritual seja servido conduzir todos os que invocam o seu nome, o Dulcíssimo Jesus, esposo das almas fiéis, ao qual sejam honra e glória juntamente com o Pai, o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Close quote. Nestas palavras, o doutor místico deseja para si a graça de entrar no recolhimento interior que acaba de descrever, isto é, o estado de matrimônio espiritual. E deseja essa graça a todos os que invocam o dulcíssimo nome de Jesus, isto é, a todos os fiéis. Seguramente não se trata de uma graça extraordinária, pois o santo a pede para todos. Acrescentemos ainda 2 textos da subida do Monte Carmelo, nos quais o santo doutor ensina expressamente a contemplação escura, que é, sem dúvida, a contemplação mística, faz parte da perfeita união com Deus e está, portanto, no caminho normal da vida espiritual. Ele explica que a renúncia que devemos fazer de qualquer outro tipo de conhecimento não se aplica a esta contemplação, pois ela pertence à união de amor, fim normal de nossa vida nesta terra. Eis suas palavras. Open quote. A inteligência escura e geral está em uma só forma, que é a contemplação dada na fé. Nela devemos colocar a alma, encaminhando a ela por todos os outros meios, começando pelos primeiros e despojando-a deles. Subida do Monte Carmelo, livro 2, capítulo 8, parágrafo 5. Close quote. Em outro lugar afirma: estas notícias divinas, que são acerca de Deus, nunca são de coisas particulares, e estas altas notícias só podem ser recebidas pela alma que chega à união com Deus, pois elas mesmas são a própria união. Consiste em certo toque que se dá à alma na divindade, e é o próprio Deus que ali é sentido e saboreado. E, nestas notícias de Deus que se dão à alma repentinamente, não digo que se deva proceder negativamente como nas outras apreensões, pois fazem parte da união para a qual encaminhamos a alma. Por isso, ensinamos a desapegar-se e libertar-se de todas as demais. Subida do Monte Carmelo, livro 3, capítulo 49, parágrafo. Close quote. Nada poderia ser mais claro e explícito. De todos os textos que citamos e que facilmente poderíamos multiplicar, parece evidente concluir que, para São João da Cruz, o estado de desposório de matrimônio espiritual se identifica com o amor perfeito. E está, portanto, no caminho normal e é também o fim normal de nossa vida sobre a Terra. Conclusão e advertência. Para evitar qualquer confusão, é necessário prevenir-se contra 2 erros. Primeiro, não se deve confundir o que é essencial à contemplação mística com o que é apenas acidental ou acessório. A essência da contemplação mística está na contemplação infusa, escura e geral de que fala São João da Cruz na subida do Monte Carmelo, páginas 713, e no Cântico Espiritual, páginas 714. Essa contemplação é produzida pelos dons do Espírito Santo, o dom de sabedoria e o dom de inteligência. Todos os demais conhecimentos sobrenaturais, particulares e distintos, como visões, revelações, palavras interiores, assim como êxtases e outros fenômenos exteriores, não pertencem à essência da contemplação mística propriamente dita. São graças gratis data, dons gratuitos, que a alma não deve desejar. Segundo, não se deve confundir santidade com salvação da alma. Ninguém afirmaria que a contemplação mística é necessária para a salvação. Mas é preciso perguntar, será que ela não é necessária para a santidade? Por santidade, entendemos uma perfeição muito elevada no amor a Deus e ao próximo, perfeição que ainda pertence ao caminho normal da vida cristã, pois o mandamento do amor não tem limites, como ensina São Tomás de Aquino, Suma Teológica, segunda seção da segunda parte, questão 124, artigo 3º. Para sermos ainda mais claros, a santidade de que falamos aqui é o prelúdio normal e imediato da vida do céu. Esse prelúdio pode acontecer na terra ou no purgatório e supõe que a alma esteja plenamente purificada e pronta para receber, sem demora, a visão beatífica.
Portanto, quando dizemos que, segundo São João da Cruz, a contemplação infusa é necessária para a santidade, falamos de uma necessidade moral, isto é, que sem ela, ordinariamente, a santidade não será alcançada. E afirmamos ainda mais, que sem ela não é possível atingir a perfeição plena da vida cristã, que exige o exercício eminente das virtudes teologais e dos dons que as acompanham. A este notável artigo do padre Alexandre Rozwadowski, escrito no ano de 1936, acrescentamos uma breve nota. O padre Gabriel de Santa Maria Madalena Carmelita Descalço aproximou-se muito dessa visão pouco tempo depois. Com efeito, na revista Angelicum, janeiro de 1937, páginas de 278 a 280, no artigo Os Cumes da Vida de Amor, após descrever a união transformante e citar o apelo insistente de São João da Cruz às almas negligentes, criadas, no entanto, para tão grandes alturas, escreve, open quote, este chamado dirigido pelo santo às almas em geral, demonstra que não é possível considerar como extraordinárias as sublimidades que acaba de nos descrever. Não se convida todas as almas a certas graças que seriam privilégio de poucas. O objeto da oração de Jesus, feita em favor de todos aqueles que hão de crer nele, não pode ser um bem reservado a alguns. Aquilo que constitui o florescimento da semente de vida sobrenatural, que é em nós a graça santificante, deve estar à disposição de todos os que a possuem. Do mesmo modo, ao tratar do desejo da caridade de amor, afirma, open quote, existe na nossa caridade para com Deus uma aspiração natural ao amor místico. Portanto, ele não é algo extraordinário para uma alma adornada da virtude da caridade, mas um meio para chegar à perfeição última e integral. Close quote. Enfim, a contemplação infusa, sem a qual o amor místico é impossível, também não é extraordinária, como reconhece o próprio padre na mesma obra. Open quote, para São João da Cruz, a iluminação da fé é obra dos dons do Espírito Santo. E o santo insiste que a fé conduz a alma à união. Subida do Monte Carmelo, livro 2, close quote. Mas nunca poderia sustentar essa tese, se fosse necessário acrescentar à fé outros princípios extraordinários. Podemos, portanto, concluir, diz o padre Gabriel, que a luz necessária para a transformação de amor também não pertence à ordem de privilégios reservados, mas é uma luz connatural, a luz da fé acompanhada pela dos dons. A fé e os dons são dois elementos do nosso organismo sobrenatural. Infelizmente, a alma, com frequência, recua diante dos inevitáveis sofrimentos que deveriam dispor-na para a união. Não nos esqueçamos, para penetrar nas profundezas do amor, é preciso entrar nas profundezas da cruz, como ensina o Cântico Espiritual de São João da Cruz. Essa é a mesma doutrina defendida pelo padre Arintero desde o ano de 1908 em A Evolução Mística, páginas 460 até 486, edição de Salamanca, e que nós não deixamos de ensinar desde a primeira edição de Perfeição Cristã e Contemplação, de 1923, páginas 318 e 321. À mesma conclusão chegam, de forma mais ou menos explícita, vários autores que trataram da íntima união com Maria na via unitiva, segundo os princípios do bem-aventurado Luís Maria Grignon de Montfort. O padre Neubert, marianista, reuniu numerosos testemunhos sobre esse ponto. Devemos também citar, a esse respeito, a união mística com Maria, escrito por uma reclusa flamenga que a experimentou pessoalmente. Maria de Santa Teresa, que viveu entre 1623 e 1677. Rumo à união íntima e permanente, valor da vida oculta. Parece-nos encontrar exposta, de forma simples e profunda, a vida de união nesta carta de um religioso contemplativo ainda jovem, que acreditamos continua firme em sua vocação, apesar das dificuldades que nos relata. Open quote. A paz aumenta com a alegria, apesar de que tudo o que é sensível desapareça cada vez mais, e a pobre alma se encontre às vezes como perdida nas trevas, sem possuir nada e sentindo-se impotente para alcançar qualquer coisa por suas próprias forças. A vida nasce tão simples. Um único anseio dirige tudo: chegar ao amor.
para dar-lhe infinitas graças por sua caridade incompreensível e salvar as almas. Cada vez busco mais a infinitude de Deus e a visão clara do meu nada está constantemente diante dos meus olhos. No entanto, embora isso me humilhe muito, não me desanimo. Esforço-me por viver em total simplicidade, como em Nazaré, fazendo de cada ato, até mesmo os mais comuns, um ato de perfeito amor. Pois não é verdade que se ama com a vontade e que importa então não ser nada. A simples vontade firme e constante de agradar a Jesus e a Maria em cada uma de minhas ações, não é isso o amor verdadeiro que se torna ainda mais intenso à medida que cresce a força de querer. Eu lhe digo todas as manhãs e repito constantemente durante o trabalho e na recitação do ofício divino: Amadíssimo Jesus, quero que cada pensamento, cada palavra e cada ação, ainda que a menor de todas, seja um ato de perfeito amor. E em cada um deles uno os méritos infinitos do Calvário, os de minha Mãe Maria, os dos santos e os de todos os anjos. Essa intenção vai se tornando a cada dia mais presente e atual, e a todo momento meus lábios a repetem. Tudo, minha incapacidade de compreender seu amor sem limites, meu desejo atual de amar, minhas orações por meus amigos e por aqueles que não são, tudo se resume em uma única palavra: Jesus. Constantemente penso nele, mas ainda não o possuo suficientemente. Se me engano em algo do que digo, corrija-me, meu Pai. Oh, sim, sinto-me muito miserável. Todos os pecados e todo o egoísmo de minha vida passada estão constantemente diante de meus olhos. Sei que fui muito ingrato, mas é precisamente por isso que não quero perder um só minuto que não seja um ato de amor. Close quote. Desejaria que meu amor fosse o mais puro possível, para que minha pobre vida possa ser útil à igreja e às almas. Em sua carta, o Senhor me dizia que eu não desperdiço minha vida. Que alegria! Por outro lado, vejo-me tão extremamente pobre. O mundo não é capaz de me dar coisa alguma. Tudo nele é vaidade. Vejo isso com clareza. O sobrenatural, o divino, aquilo pelo qual caminho, o único que me pode ajudar a unir-me com Jesus, isso não possuo. Ao menos não vejo que assim seja. Minhas faculdades já não parecem pertencer-me. Meus pensamentos não os produzo à vontade. O pensamento de Jesus, sim, mas não os demais. Tenho a firme convicção de que não me será possível progredir se o socorro não me vier do alto. Virá? Quando? Quero esperar e permanecer tranquilo. Cumpra-se em tudo a sua santa vontade, que jamais encontre obstáculos de minha parte. O Senhor sabe que nesses últimos anos fui obrigado a admitir com meus superiores e com todos que não servia para nada. Nem sabia pregar, nem sabia ensinar. Minha memória nada retém. 720. Graças a Deus, a opinião dos homens não me preocupa. Trabalho apenas por Jesus. Desde minha chegada aqui, prego como os demais quando chega a minha vez. Além disso, não há grandes pregadores e o povo é simples. Às vezes prego para as carmelitas. Estão contentes, mas creio que exageram. Os sermões são simples e a linguagem sem elegância. Não os aprendo de cor. Anoto num pequeno papel alguns pensamentos fundamentais e falo a partir deles. Sei muito bem que somente a graça pode mover os corações. E é por isso que desejo unir-me a cada dia mais estreitamente ao meu divino amigo. A última razão pela qual quero que minha pobre vida seja a mais santa possível é pelo bem de minha província. A convicção de que somente uma coisa merece ser tida em conta: tornar-me a cada dia mais semelhante aos amigos de Jesus para fazer o bem na igreja e salvar almas. Essa convicção aumenta sempre. Minha santa ordem também exige de mim a perfeição. Ser bom religioso não basta. É preciso viver profundamente unido ao nosso bom Deus. E é precisamente isso que constitui meu maior tormento. O pensamento do imenso amor de Jesus por nós está continuamente em minha mente. O que fazer para ser-lhe agradecido e salvar almas? Esse é meu primeiro pensamento ao despertar pela manhã, aquele que ocupa minha mente durante todo o dia e que me acompanha ao adormecer. Notas explicativas para leitura ao final do audiolivro não incluídas no corpo do texto principal. 1. Matrimônio espiritual. Na espiritualidade de São João da Cruz, o matrimônio espiritual é o estado mais elevado de união da alma com Deus nesta vida. Não se trata de um matrimônio humano, mas de uma comunhão profunda e estável,
onde a vontade da alma está perfeitamente unida à vontade divina e todas as faculdades interiores são harmonizadas e pacificadas. 2. Aminadab. O nome Aminadab aparece na Escritura com diferentes sentidos. São João da Cruz o utiliza como símbolo do demônio, inimigo da alma, que tenta impedir sua união com Deus. Quando a alma alcança a plenitude da união espiritual, o demônio é expulso e não tem mais poder para perturbá-la. 3. Cerco das paixões. O cerco é a imagem usada para representar as paixões e apetites desordenados que cercam a alma e a combatem. Quando a graça purifica e pacifica essas forças interiores, elas deixam de impedir o livre agir de Deus no coração. 4. Parte sensitiva e parte espiritual. São João da Cruz distingue a parte sensitiva, ligada às emoções e sentidos corporais, da parte espiritual, ligada à mente, à vontade e à alma. No matrimônio espiritual, até as potências sensíveis se ordenam para participar à sua maneira da alegria de Deus. Porém, elas não podem experimentar plenamente a essência dos bens espirituais, apenas aproximar-se de sua influência. 5. Contemplação infusa. A contemplação infusa é uma forma de oração silenciosa, dada por Deus, na qual a alma recebe luzes e amor sem esforço próprio. Ela é chamada escura, porque não se apoia em imagens ou raciocínios, mas em fé pura. Para São João da Cruz, essa contemplação não é algo extraordinário reservado a poucos, mas parte do caminho normal da santidade. 6. Graças extraordinárias. Fenômenos como visões, revelações, êxtases ou palavras interiores não fazem parte da essência da contemplação mística. Eles são considerados graças extraordinárias e não devem ser desejados, pois podem distrair do objetivo principal: amar a Deus com todo o coração e unir-se plenamente a Ele. Santidade e salvação. A contemplação mística não é necessária para que a alma seja salva. No entanto, segundo São João da Cruz, ela é o caminho ordinário para alcançar a santidade plena. Uma vida de amor perfeito que já antecipa, de forma velada, a alegria do céu. 8. União com Maria. Vários autores espirituais mostram que a união íntima com a Virgem Maria pode ser caminho seguro para a união com Deus. Pela sua intercessão, a alma é mais facilmente conduzida à pureza de amor necessária para o matrimônio espiritual. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.